Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, número 22, diz o seguinte: na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Não é, portanto, de se admirar que em Cristo estas verdades encontrem sua fonte e atinjam o seu ápice. Eu quero reforçar esta afirmação: Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Por que eu quis começar com este documento? Porque a leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, o autor sagrado diz: conheço a tua conduta. Jesus conhece o ser humano, e conhece a partir de si mesmo, porque ele, como diz o documento Gaudium et Spes, ele revela ao homem o próprio homem. E Jesus não nos conhece de forma exterior ou superficial, na nossa conduta, nas nossas atitudes, mas Jesus conhece o coração do ser humano. Jesus conhece o que se passa aí dentro, no seu interior. Jesus sabe do que você é capaz. Ele conhece o coração da humanidade. Veja que bonito, quando a igreja reunida no Concílio Vaticano II pode chegar a esta conclusão e iluminar a nossa vida com esta verdade: o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Você quer se conhecer? Aproxime-se de Cristo. Você quer conhecer a sua conduta? Você quer conhecer o seu interior? Você quer conhecer a si mesmo? Aproxime-se de Cristo. Aproxime-se do Verbo encarnado que veio para revelar o homem ao homem, o próprio homem. Essa é a beleza, meus irmãos, porque esse fato de dizer que o Senhor nos conhece e nos colocar diante da verdade de Cristo não pode ser uma tomada de consciência pessimista, porque nós estamos no buraco, porque nós estamos mal, porque o meu proceder não está bem, mas é um olhar otimista, porque quando nós avaliamos a nossa vida, nós não a colocamos diante dos homens, mas nós a colocamos diante do Senhor, porque Ele nos dá a capacidade e Ele nos dá condições de realmente descobrir quem nós somos e o que nós devemos ser. Bom, Cristo nos revela: eu conheço a tua conduta, diz o livro do Apocalipse. Coloquemo-nos diante do Cristo. E aí, o que Cristo conhece? Segundo a leitura do livro do Apocalipse, nós continuamos no versículo 2 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Conheço a tua conduta. Eu sei como você tem se comportado. Conheço o teu esforço, a tua perseverança. Sei que não suportastes os maus. Pusestes à prova alguns dos que se diziam apóstolos e descobristes que não eram apóstolos, mas mentirosos. Veja, o Senhor faz um louvor da retidão de doutrina. Nós somos católicos de verdade. Nós não nos afastamos da verdade de Deus, revelada na Escritura, segundo o magistério da igreja, a sagrada tradição. Nós não nos afastamos dela. Embora neste mundo de hoje, perto de nós, se manifeste os falsos profetas, falsos apóstolos, em nome de Jesus, mas Ele está reconhecendo: vocês constataram que eles são mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Olha só que maravilha. Veja Jesus agora diante de você. Coloque-se diante do Verbo encarnado, do Cristo, que revela para nós
essas realidades que a comunidade, que a igreja de Éfeso estava vivendo. A igreja de Éfeso está na Ásia, uma das igrejas mais pujantes, mais fortes, uma das igrejas mais firmes depois da evangelização de São Paulo. Será que Jesus também hoje pode agora, diante de você, Ele que te conhece, Ele que me conhece, dizer também: eu conheço a tua conduta, eu sei do teu esforço, eu sei a tua perseverança, eu conheço a tua retidão de doutrina, você não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, eu sei os sofrimentos que você enfrenta por causa do meu nome, eu sei o ânimo que você tem para viver a sua fé. Será que o Senhor poderia dizer isso de nós hoje, nesta manhã? Será que o Senhor poderia parar diante de você hoje e reconhecer com louvores estas atitudes na sua vida? Agora, tem um todavia aqui, né, que aparece no versículo 4. Todavia, no entanto, entretanto, mas, para um bom português, quem conhece, sabe que aqui aparece uma conjunção adversativa, que significa um contraste, uma oposição. Tem alguma coisa errada. Bom, tem tudo isso, mas eu tenho algo a dizer, a reprovar em você. Abandonaste o teu primeiro amor. Todavia, eu tenho algo que reprovo. Abandonaste o teu primeiro amor. Este é o apelo que Jesus faz. Ele louva as atitudes que em nós estão firmes com o Evangelho, mas também Jesus tem que reconhecer que em nós o nível do amor ficou baixo, quase zero. Abandonaste o teu primeiro amor. E abandonar quer dizer abandonar. Não tem outra palavra. Abandonaste o teu primeiro amor. E aí, meus irmãos, eu queria trazer uma preciosidade do saudoso beato João Paulo II, quando escreveu a sua primeira carta encíclica, no início do seu pontificado, no ano de 1979, quando ele nos escreve, em março de 79, o Redentor do homem, Redemptor hominis, e ele faz uma reflexão belíssima sobre a dimensão do ser humano necessitado da experiência do amor. O Papa faz uma reflexão no início do seu pontificado, no número 10 do documento O Redentor do Homem, dizendo o seguinte, eu quero ler na íntegra: o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível. Veja, aquele conheço, ele se torna obscuro. Aquele conheço já não é mais capaz e possível, porque o homem sem amor permanece para si próprio um ser incompreensível. Sem a experiência do amor, você não se compreende. E o pior ainda, não vai compreender nem o outro que está do teu lado, não vai compreender ninguém. E a sua vida é destituída de sentido. Se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se o não experimenta e se o não o torna algo seu próprio, se nele não participa vivamente. Ele continua, e por isto, precisamente, Cristo Redentor, como foi dito acima, revela plenamente o homem ao próprio homem. Esta é, se assim é lícito exprimir-se, a dimensão humana do mistério da redenção. Nessa dimensão, o homem reencontra a grandeza, a dignidade e o valor próprios da sua humanidade. No mistério da redenção, olha que coisa forte, o homem é novamente reproduzido.
O homem é reproduzido e de algum modo é novamente criado. Ele é novamente criado. Não há judeu nem gentio, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher. Todos vós sois um só em Cristo Jesus, afirma São Paulo. O homem, preste atenção nisso aqui agora. O homem que quiser compreender-se a si mesmo profundamente. Você deseja se compreender profundamente, entender o que se passa no seu interior, compreender os seus gestos, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu modo de ser? Levanta a mão quem tem esse desejo, esse anseio. Muito bem, o Papa diz: o homem que quiser compreender a si mesmo profundamente, não apenas segundo imediatos, parciais, não raros superficiais e até mesmo só aparentes critérios e medidas do próprio ser. Ele deve, olha só que forte, com a sua inquietude, incerteza e também fraqueza e pecaminosidade, com a sua vida, com a sua morte, aproximar-se de Cristo. O homem que quiser compreender a si mesmo profundamente, deve, olha só como que o Papa tem uma clareza da humanidade. Ele diz, com incerteza, com fraqueza, com pecaminosidade, com a sua vida e com a sua morte, ele deve aproximar-se de Cristo, com tudo o que você é, porque Deus não nos rejeita. Precisamos aproximar-nos do amor de Cristo, do mistério da redenção de Cristo. Ele deve, por assim dizer, entrar nele com tudo o que é em si mesmo. Deus não joga nada nosso fora. Deus não descarta nada. E o Papa está afirmando com toda a veemência que é com fraqueza e pecaminosidade. Tem algum pecador aqui? Que ótimo. Isso não é motivo para nos afastar do Cristo, diz o Papa. Pelo contrário, isto deve ser a razão, o impulso e a força que nos move a aproximar de Cristo. Ele deve entrar nele com tudo o que é em si mesmo, deve apropriar-se e assimilar toda a realidade da encarnação e da redenção para se encontrar a si mesmo. Sem essa experiência do amor, nós não nos conhecemos, e aí nós abandonamos o Senhor. Se no homem se realizar esse processo profundo, então ele produz frutos, não somente de adoração de Deus, mas também de profunda maravilha perante si mesmo. Olha que coisa linda, não é só para engrandecer a Deus, não é só para adorar a Deus que nós fazemos esse processo de conversão. Olha que coisa linda, o Papa está dizendo, é para você também se maravilhar diante de você mesmo, é para você se alegrar diante de você mesmo, de tudo que você é capaz, de tudo que você pode alcançar com a graça de Deus e com a experiência desse amor de Deus. Não há limites na sua vida, não há pecados na sua vida que você não possa vencer, se você se aproximar do Cristo. E aí o Papa conclui, que grande valor deve ter o homem aos olhos do Criador. Se mereceu ter um tão grande e tal Redentor, se Deus deu o seu Filho para que ele, o homem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois na sua casa você pode meditar, número 10, dessa primeira encíclica do Beato João Paulo II, chamado Redentor do Homem. É uma coisa preciosa. E revela para nós, meus irmãos, nesta manhã, aquilo que nós devemos fazer. Descobrir com consciência reta aonde é que nós caímos, descobrir com uma consciência pura o que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas à luz de Cristo, porque Ele nos conhece. Ele conhece a nossa conduta, Ele conhece a nossa fraqueza. Qual deve ser a missão da igreja diante deste apelo que o Senhor faz na liturgia de hoje? Versículo 37 do Evangelho que nós ouvimos hoje. Diz a palavra:
Quando o cego, ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Missão da igreja: disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Veja, a missão da igreja é voltar os olhos dos cegos para o Cristo. É voltar aqueles que estavam afastados, perdidos, que não enxergavam mais o amor de Cristo, que estavam numa condição de mendigos, longe do Senhor. Essa é a missão da igreja e a missão de cada um de nós: mostrar aos cegos, aos desviados, aos afastados de Deus, que existe alguém que os ama, que existe alguém que morreu por eles na cruz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Missão da igreja, missão de cada um de nós. Qual deve ser então a minha atitude nesta liturgia de hoje? A partir dessa liturgia de hoje, o que eu tenho que fazer, Padre? Qual é a minha atitude então diante dessa palavra? Versículo 5 da primeira leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 2. Lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. São as 3 atitudes. Lembra-te, faça o teu exame de consciência. Olhe para dentro de você mesmo, à luz de Cristo. Veja aonde você caiu, veja onde você errou, veja como começou aquele processo de esfriamento do primeiro amor. Comece a perceber onde é que você foi dando concessões e foi deixando de lado aquele primeiro fervor, aquele primeiro amor que te trouxe à comunidade, que te trouxe para Cristo, que te trouxe para a vida cristã. Lembra-te, exame de consciência. Depois, converte-te. O que o cego do Evangelho gritou? Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Conversão. E por fim, volta à prática inicial. Mostre as tuas obras. Mostre que você se converteu. Mostre que você é de Cristo. Mostre que você experimentou o seu amor. Deixa Cristo também elogiar a tua conduta, as tuas obras. Deixa o Senhor também louvar, porque você vive a palavra, porque você vive o Evangelho. Exame de consciência, conversão e obras, prática. Porque aí nós vamos retornar ao nosso primeiro amor. Nós vamos enxergar de novo. Porque você viu no Evangelho de hoje que aparece 3 vezes a expressão de novo. O que queres que eu te faça? Que eu enxergue de novo. Então, a tua fé te salvou, vai, enxerga de novo. E o homem saiu enxergando de novo. Porque com certeza ele não era cego de nascença. Ele perdeu a vista no itinerário da sua caminhada. Mas agora Jesus dá a ele de novo a graça de enxergar. Talvez você também não seja cego de nascença, mas no meio da caminhada você perdeu a visão de Deus, você perdeu a visão do sobrenatural dentro da comunidade Canção Nova, você se cansou, por causa do trabalho, da missão, você deixou de ver Deus, de enxergar Deus na tua vocação, mas hoje por esta liturgia o Senhor dá a graça de você enxergar novamente, de você ver novamente com os olhos da fé e acreditar que Jesus, o nosso Redentor, Ele está do nosso lado, Ele caminha conosco.